Olá, mais um problema. Inscreva-se, curta, compartilhe e vamos ao vídeo. Duas peças metálicas de massas iguais, uma de ferro e outra de chumbo, inicialmente a 100 graus Celsius, são colocadas em contato térmico com um grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico das peças com o gelo, o calor fornecido pela peça de ferro deixa mF gramas de gelo fundido, enquanto o calor fornecido pela peça de chumbo deixa mC gramas de gelo fundido. O calor específico do ferro vale aproximadamente 0,45 joules por grama grau Celsius e o de chumbo 0,15 joules por grama grau Celsius. Qual o valor da razão mF dividido por mC? Então, olha só. Vamos pensar primeiramente na peça de ferro. Quando a gente põe a peça de ferro num grande bloco de gelo, quer dizer o quê? Que o ferro, como está quente a 100 graus Celsius, ele vai começar a perder temperatura. Ele vai perder a temperatura, porque ele vai ceder calor para o gelo. O gelo, ao receber esse calor, o que ele vai fazer? Ele vai derreter e vai formar água. Tá bom? Então, quando ele diz aqui, ó, deixa mF gramas de gelo fundido, o que é gelo fundido? É água. Tá? Então, essa peça de chumbo vai ceder calor. E o gelo vai receber esse calor e vai fundir. Então, a quantidade de calor, tá, recebida pelo gelo mais a quantidade de calor cedida pelo ferro vai ser igual a zero. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer com o gelo e o chumbo, tá? Então eu vou ter uma equação dessa para o gelo e o ferro e vou ter uma equação dessa para o gelo e o chumbo. A quantidade de calor recebida pelo gelo vai fazer o que no gelo? Vai derreter o gelo, tá? Então a gente sabe que a quantidade de calor recebida para derreter o gelo, ele vai ser a massa de gelo derretido vezes o calor latente de fusão. Então, olha só, para o ferro, né, tanto para o ferro quanto para o gelo, tá, essa equação vai ficar o seguinte. Então, do ferro, tá, primeiro do ferro, a massa de gelo que derreteu pelo ferro é mF, que é o que ele diz aqui, ó. O calor fornecido pela peça de ferro deixa mF gramas de gelo fundido. Então, mF é a massa de gelo derretido pelo ferro, vezes o calor latente do gelo, mais M, que é a massa da peça de ferro, tá? Que por acaso é a mesma massa de chumbo, tá? Mas estou falando só do ferro agora. Então, a massa de ferro, vezes o calor específico do ferro, vezes a variação da temperatura do ferro. Isso vai ser igual a zero, ok? Tá. Se eu montar essa equação aqui para o chumbo, vai ser a mesma coisa, só que vai ser aqui a massa de gelo derretido pelo chumbo, vezes o calor latente do gelo, mais a massa do bloco de chumbo, que é igual à massa de ferro, então é M, tá? Estou usando uma notação só, vezes o coeficiente, o calor específico do chumbo, né, que é chumbo é P. Eu vou colocar só CH, apesar que o chumbo é PB, né? Tá bom? Vezes a variação da temperatura do chumbo vai ser igual a zero. Então veja só, o que vai acontecer com o ferro e o chumbo? Eles vão perder a temperatura de 100 graus Celsius e vão baixar até 0 graus Celsius. Quando chegar a 0 graus Celsius, o ferro e o chumbo vão parar de ceder calor, porque eles vão entrar em equilíbrio com o gelo, que o gelo está a 0 graus. Então, quando entra em equilíbrio, um para de ceder calor e o outro para de receber calor, porque eles estão em equilíbrio térmico, certo? Então, tanto o ferro quanto o chumbo vão perder 100 graus Celsius, porque eles vão de 100 para 0. Então, vai ser menos 100 graus Celsius essa variação. Tá? A massa é igual e o coeficiente de dilatação é igual. Bom, nessas duas eu vou pegar essa parte aqui e jogar para o lado de cá. Então vai ficar assim, ó, mF vezes L vai ser igual a menos massa vezes o coeficiente, o calor específico do ferro, vezes a variação da temperatura do ferro. E no caso do chumbo vai ficar MC de chumbo
vezes o calor específico do calor latente do gelo, né? Então essa parte aqui vai dizer é o quanto de gelo vai derreter. Menos M vezes o calor específico do chumbo, que eu estou colocando CH, vezes a variação da temperatura, certo? Tá? Então para as duas. Agora eu não quero obter a massa de ferro, na verdade a massa de gelo derretido pelo ferro dividido pela massa de gelo derretido pelo chumbo. Então eu vou pegar essas duas equações aqui, ó, e vou dividir um lado pelo outro. Ó. Tá? Então veja, o calor latente do gelo é igual dos dois lados, então dá para simplificar. A massa dos dois é igual, dá para simplificar. O menos também dá para simplificar, menos 1 com menos 1. E a variação da temperatura tanto do chumbo e do ferro vão ser iguais. Porque os dois estavam a 100 graus Celsius e quando entrar em equilíbrio térmico, os dois vão chegar a 0 graus Celsius. Então, vai simplificar também. Então, vai ficar aqui a massa de gelo derretido pelo ferro dividido pela massa de gelo derretido pelo chumbo vai ser igual ao quê? O calor específico do ferro dividido pelo calor específico do chumbo. Tá? E quanto que é o calor específico do ferro? 0,45. Quanto que é o calor específico do chumbo? 0,15. Então, a massa do gelo derretido pelo ferro dividido pela massa de gelo derretido pelo chumbo vai ser 0,45 dividido por 0,15. Está aqui, ó. Tá? Só que 0,45 e 0,15 é 3 vezes o outro, né? Então, esse aqui é 3 vezes 0,15, esse aqui é 0,15. Então, 0,45 dividido por 0,15 é a mesma coisa que 45 dividido por 15. 15 por 15 dá 1, 45 por 15 dá 3. Então, a razão entre a massa de gelo derretido pelo ferro e a massa de gelo derretido pelo chumbo é igual a 3. Por quê? Porque o calor específico do ferro é 3 vezes maior do que o calor específico do chumbo. Tá? Então quer dizer que eu preciso fornecer mais calor para o ferro para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Então quer dizer que como o ferro vai receber mais calor, tá? É sinal de que o ferro vai ser responsável por... ou melhor, se o ferro vai ceder mais calor, é sinal de que o ferro vai derreter mais gelo do que o chumbo. Certo? É isso que está dizendo aqui, ó. E na letra B diz o quê? Sabendo que a massa derretida pelo ferro é igual a 90 gramas e que o calor latente de fusão do gelo vale 320 joules por grama, qual o valor da massa M de cada peça metálica? Então a massa M é a massa que eu chamei de Mzinho aqui, né? Mas aqui ele está chamando de Mzão. Tudo bem. Então vou pegar qualquer uma dessas duas aqui. Não, qualquer uma não, né? Vou pegar a do ferro, né? Então vai ficar aqui, ó. A massa derretida pelo ferro vezes o calor latente mais a massa da peça, né, que agora estou chamando, ele só usou a notação M, então estou usando a notação M, vezes o calor específico do ferro, vezes a variação da temperatura do ferro. Vai ser igual a 0. Agora, com isso daqui, eu vou calcular o quê? O M. Então, isso aqui ele me deu 90 gramas, vezes o calor latente, 320 joules por grama. Tá? Mais a massa, que eu não sei quanto é, vezes o calor específico do ferro, que é 0,45 joules por grau Celsius, vezes a variação da temperatura sofrida pelo ferro. O ferro foi de 100 para 0, então ele perdeu 100 graus Celsius. Tá? Então, 1 grau Celsius corta com 1 grau Celsius, grama corta com grama. Vou pegar vou pegar, ó, 100 vezes 0,45 vai dar 45, então eu corto esses dois zeros com esse daqui. Então 100 vezes 0,45 dá 45, tá? Então vai ficar igual a 0, né? Então vai ficar menos 45 M, joule por grama, vai para o lado de lá. E esse daqui vai ficar 90 vezes 320. Então, 90 vezes 320 joule igual a 45 M joule por grama. Tá? Bom, joule eu posso cortar dos dois lados, que é igual. Então, essa grama passa para lá multiplicando e o M passa dividindo. Né? Ou o 45 passa dividindo. Então, vai ficar aqui M é igual a quê? 90 vezes 320
gramas, tá? Dividido por 45. 45 por 90 dá 2. 2 vezes 320 dá 640. Então a massa, tá? Tanto do bloco de ferro quanto o bloco de chumbo, tá? Por que que é igual? Porque está informado aqui, ó. Tá? Então a massa tanto de ferro quanto de chumbo vai ser o quê? 640 gramas. Ok, pessoal? Então, se você tiver alguma dúvida, pergunte nos comentários desse vídeo. Tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com as pessoas que você conhece os vídeos da playlist que estão bem aqui. É isso aí e até a próxima.